Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de matemática de hoje é a apostilinha 4, módulo 14, páginas 80 e 81 com expressões numéricas. E aí, já assistiram as aulas lá que a professora passou para vocês de revisão das expressões numéricas? Muito bem! E também o que a professora colocou lá? Parênteses, não é mesmo? Por quê? Porque nós vamos ver expressões numéricas com parênteses nas páginas seguintes da apostila. Mas hoje, vamos então com as atividades aqui da página 80 e 81? Vamos acompanhar a leitura aí, crianças. Olha só, página 80, expressões numéricas. Tadeu levou os dois filhos para assistir um filme no cinema. Na sala desse cinema havia 32 fileiras, cada uma com 20 poltronas. Antes de o filme começar, Tadeu percebeu que 12 poltronas estavam vazias. Quantas pessoas estavam assistindo a esse filme na sala? Aí tem a expressão numérica resolvida. Olha só, observem aí, crianças. 32 é a quantidade de poltronas e tinha o quê, crianças? 32 é a quantidade de fileiras e tinha 20 poltronas cada fileira. Então, olha só, tinha 32 fileiras com 20 poltronas cada, certo? Só que aí, quantas poltronas estavam vazias? 12. Por quê, crianças? Aqui eu vou descobrir o total de poltronas que tem lá nessa sala de cinema. Porque como que eu começo mesmo a resolver a expressão numérica? Quais são as regrinhas que a professora falou já para vocês? Primeiro eu vou olhar dentro do parênteses. Aqui tem parênteses? Não tem. Então, qual é a regrinha então? Resolver primeiro multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro. Logo em seguida, resolvo adição ou subtração, o que aparecer primeiro. Aqui, o que apareceu primeiro? Uma multiplicação. Então, eu vou resolver essa multiplicação aqui. Eu tenho que resolver a multiplicação primeiro, não que ela apareceu, ela poderia estar aqui também. Mas primeiro eu começo a resolver pela multiplicação ou divisão. Então agora a gente vai descobrir quantas poltronas existem no total aí desse cinema, certo? Olha só, 2 vezes 2, 4. O zero ele vai ficar dormindo, certo? 2 vezes 3, 6. Agora eu acordo o zero, 640. É isso daqui, crianças, olha só. 32 vezes 20. Lembra quando nós temos aí multiplicação por dezenas e centenas, eu posso deixar o zero de lado dormindo, no final eu acordo ele. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Acordei o zero, 640. Lá nesse cinema, então, tem 640 poltronas no total. Só que 12 estavam vazias. Quantas pessoas, então, quantas poltronas estavam ocupadas? 640 menos 12. Zero tiro? Não, vai ficar 3 aqui, 10. 10 eu tiro 2, 8. 3 eu tiro 1, 2 e 6 eu não tiro nada, 6. Então, quantas pessoas estavam lá assistindo o filme? Quantas poltronas estavam ocupadas? 628. Por isso tem esse resultado aí, ok? Agora na 1, crianças, nós temos aí a 1, A e B. Vamos acompanhar então aí a leitura da 1. Olha só o que fala na 1, ó. Nesse cinema, cada ingresso custa R$12. Tadeu pagou os ingressos dele e dos dois filhos com uma cédula de 50. Na 1A, vamos representar aí através de uma expressão numérica isso. Olha só, crianças. Eles estavam em 3 pessoas, não é mesmo? Olha só. Eles estavam em 3 pessoas que pagou cada ingresso R$12. Só que ele pagou com o quê? Com uma nota de 50. Então, ficou R$50 menos o ingresso dos 3, certo? Então, essa daqui é a expressão numérica a ser montada. R$50 menos o valor aqui de 3 ingressos. 3 ingressos de R$12 cada um. Aí, na letrinha B, está o seguinte, para resolver essa expressão numérica aqui, certo? Olha lá o que a professora falou. Não é porque apareceu lá a multiplicação que eu começava lá.
Eu tenho que resolver pela multiplicação ou divisão o que aparecer primeiro. Então, aqui nesse caso, eu tenho 50 menos 3 vezes 12. O que eu vou resolver primeiro? 3 vezes 12. O que eu faço com 50? Copio. 50 menos, copio. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 50 menos 36. Eu posso montar aqui do ladinho, mas nunca aqui, certo? Que aí deixa de ser uma expressão numérica. 0 eu tiro 6? Não, empresto. Aqui 4 e aqui 10. 10 eu tiro 6? Tiro 4. 4 eu tiro 3? 1. Então, olha só, o troco dele foi de 14 reais aí. O troco dele foi de 14 reais, certo? Porque na B pergunta, né? Quantos reais Tadeu recebeu de troco? 50 reais menos o valor dos 3 ingressos, certo? Bem, crianças, lá na página 81 agora, vamos acompanhar aí? 2. Gabriel tem um jogo matemático composto de 2 baralhos de cartas. Para jogar, 3 cartas devem ser retiradas ao acaso do baralho, de cartas azuis, com os números e organizadas como na imagem. Então, crianças, olha só, ele tem um jogo matemático formado por 2 baralhos. Algumas cartas são azuis e as outras são vermelhas. Olha só, aí ele tirou 3 cartas aí ao acaso, azuis. Em seguida, deve ser retirada também ao acaso 3 cartas do baralho, mas essas cartas têm que ser vermelhas. E essas cartas vermelhas, crianças, são de sinais matemáticos, certo? Só que dessas 3 cartas que Gabriel lhe retira, ele só vai usar 2 cartas das vermelhas, certo? Então, olha só. O objetivo do jogo é escolher 2 das 3 cartas vermelhas sorteadas para dispor entre as cartas azuis, para colocar no meio das cartas azuis, de modo que seja obtida uma expressão numérica com resultado igual ao maior valor possível. Observe, então, como que Gabriel fez. Olha só, crianças, ele tinha aqui, ó, as cartas azuis aqui, olha só, ó, ele tinha 89, 18 e 23. Vamos ver quais são as cartas vermelhas que ele sorteou. Ele sorteou 2 cartas com sinais de subtração e uma carta de sinal do quê? De adição. Só que só vai utilizar 2, certo? Mas tem que obter o maior valor possível. Então, o que ele fez? Ele colocou uma carta de subtração aqui e outra carta de adição aqui, certo? Aí tá escrito assim na A, 2A. Qual é o resultado dessa expressão numérica que Gabriel formou durante o jogo? Vou observar. Tem multiplicação ou divisão? Não. Qual que é a outra regrinha? Resolver adição ou subtração, o que aparecer primeiro. O que apareceu primeiro? Uma subtração. Então, eu vou resolver aqui, então. 89 menos 18. 9 tiro 8, 1. 8 tiro 1, 7. O que eu faço? Copio mais 23. Certo? Aí eu venho aqui e resolvo agora a adição. 1 mais 3, 4, 7 mais 2, 9. Então, como que é o resultado dessa expressão numérica aí, ó? O resultado dessa expressão é 94, crianças. Ok? Agora, vamos lá, crianças, para B. Jogue você também. Observe a situação do jogo ao lado e complete os espaços em branco com sinais das cartas vermelhas, de modo que seja obtida uma expressão numérica com resultado igual ao maior valor possível. Olha só, criança. Então, aí tem o quê? Tem o 12, depois tem o 3 e depois tem o 17. Quais são os sinais que foram tirados aí? Olha só, a multiplicação, adição e adição. Será utilizado aqui das cartas vermelhas apenas 2 cartas. Mas o que vocês vão precisar aí analisar, porque a professora vai deixar esse para vocês treinarem, é o quê? Vocês precisam obter o maior resultado possível nessa expressão numérica aqui. Então, por isso, crianças, eu sugiro que vocês façam o quê? Se vocês colocarem aqui adição e adição aqui, eu sugiro que vocês façam essa mesma expressão substituindo sinais.
Por exemplo, colocando multiplicação e adição aqui, adição e multiplicação aqui. Façam aí essas 3 tentativas e aí vocês vão descobrir qual é a expressão que vai ter o maior valor. Vai ser essa que vocês vão deixar registradas aqui na apostila, ok? Então, olha, força na peruca aqui no treino do exercício 2B. Na próxima aula, a professora corrige com vocês. Até mais!